sentindo a energia do momento. Vamos se concentrar agora, então, né? Vamos se concentrar, né, Andréia? Deixa eu desligar aqui pra gente começar a nossa live bonita. Yay! Yay! Raquel entrando. Oi, Celi. Celi é das turmas do curso, Andréia. Gente, Andréia é a nossa convidada de hoje. Eu vou adicionar ela porque ela é quem fez o nosso curso, quem produziu, criou o material. E ela vai poder. Ei, oi, Mari! E ela vai poder falar pra gente. Eu queria que vocês soubessem por ela mais sobre o curso, né? Capaz de vocês se apaixonarem pelo inglês. Certeza. Ei, deixa eu adicionar a Andréia aqui. Ih, vamos falar. Oi! Olá! Oi, tudo bem, Carol? Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Convidei as alunas, falei, gente, vem que hoje é dia de falar tudo sobre o curso. Isso mesmo. Vamos falar Então, bastante do Travel English, que a gente ama tanto. isso. E já tem duas alunas aí do curso. Ai, que legal! E a gente está fazendo assim maior propaganda, né, desse curso. Eu incentivo muito as pessoas porque, bom, já vamos falar do curso. Quero só avisar então o pessoal que está entrando aí para as perguntas, quem quiser ir interagindo com a gente, né, André? Eu acho que mais interessante eu já vou lendo. Não sei se aparece os comentários para você, não? Aparece. Tá, porque daí a gente já vai interagindo com quem quiser saber sobre o curso, quem quiser perguntar mais coisas pra gente, né? E hello! Você tá me ouvindo bem, Carol? O pessoal que tá assistindo tá me ouvindo bem? Não tá cortando? Tá com eco? Não, tá bom. Tá bom? O meu também? O meu também tá bom? Também tá bom. Tô te ouvindo bem. Beleza. Ai, que bom ter você aqui pra gente falar mais sobre o Travel English, que eu já venho falando um monte nas minhas redes sociais. Acho que o povo... Gente, começa de uma vez esse curso para parar de falar dele. Na verdade, a gente nunca para de falar, porque sempre tem alguém que vai precisar fazer, né? Um curso que você nunca para de usar, eu acho, né? Exatamente. A procura, ela nunca termina por esse tipo de curso. As pessoas têm muito interesse em fazer algo mais rápido e bem específico para os objetivos dela. Então, a gente sempre quer conseguir se virar numa viagem para o exterior, não é verdade, Carol? Né? Se sentir mais seguro, mais independente, né? Ficar pedindo ajuda o tempo todo, ficar traduzindo coisas o tempo todo, né? Atrasa a vida demais, né? É verdade. É um prazer enorme ter você aqui. It really is an honor for me. Assim, uma honra, e é uma honra também ter um material, né, criado por uma pessoa que é, assim, eu considero expert no assunto, porque faz quanto tempo já que você trabalha com, principalmente esse material, outras coisas também, mas esse material específico, né? Fala um pouquinho para o pessoal, para eles conhecerem você. Vamos lá, a honra é minha. Eu agradeço imensamente o seu convite. Carol, você é uma profissional que eu admiro muito e você é muito empenhada, muito interessada, muito dedicada. E eu tenho certeza que todo esse material do Travel English nas suas mãos vai ser sucesso para quem fizer o curso, né? Vai ser bem eficiente. Porque o material, ele é um detalhe, né? O que faz diferença é o professor. É isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa fala assim, mas é um material de outra pessoa, mas tem muito toque de cada um. Cada profissional que for usar esse material, cada aula vai ser uma muito diferente uma da outra, né? Exatamente. Mas com relação à minha trajetória dentro do ensino da língua inglesa, eu sou professora há 20 anos já. E quando eu comecei em escolas de língua. E fui aprendendo muito sobre questão de metodologias, fui me apaixonando pelos exames da Universidade de Cambridge. Eu já tinha morado
em Londres, quando eu comecei a dar aula. Então, eu tinha terminado um curso de inglês, fui morar em Londres e quando eu voltei, eu resolvi dar aula. E fui me apaixonando cada vez mais por esse processo de ensino e aprendizagem de uma segunda língua. E aí, depois de trabalhar por alguns anos em escolas de idioma, que me deram muita bagagem, que me deram muita experiência, que abriram meus horizontes para esse mundo, eu resolvi abrir minha própria escola. E daí foi difícil, aí foi bem desafiador, porque talvez além de... um pouquinho, não sei nem se eu consigo imaginar, mas talvez um pouquinho. Foi difícil, porque além de ser teacher, eu tinha que ser a financeira, a diretora, coordenadora, RH. Treinar Então, os professores, né? sim. E eu percebi que eu não sou boa nisso, sabe? Eu percebi que eu sou boa como teacher. Agora, financeira, essas coisas... Eu tive uma experiência rápida em Curitiba, logo que eu voltei da Austrália como coordenadora, e eu cheguei a essa mesma conclusão. Falei, eu como coordenadora, eu sou uma ótima teacher, então, cada coisa, os seus pingos nos is, dá licença. Exatamente. Eu senti que eu fiquei durante 4 anos com a escola, mas nunca trabalhei tanto na minha vida, e olha que eu trabalho muito. E aí eu resolvi partir para uma coisa mais calma, com mais flexibilidade, e resolvi começar a trabalhar com cursos de inglês personalizados. Então, desde 2011, eu vou até as pessoas, eu vou até os alunos e trabalho mais com alunos VIPs. Eu também tenho turmas, né? Eu atendo uma escola em uma cidade aqui perto, que chama Itambé, e lá eu tenho grupo e adoro, porque é muito importante eu continuar tendo esse contato com grupos, porque a maioria dos meus alunos é individual. Sim. Mas desde 2011 eu realmente me encontrei no ensino da língua inglesa. Então, trabalhar com cursos personalizados é o que me agrada muito. Eu consigo ver resultados muito mais rápidos, né? E consigo ver a satisfação do aluno também, mais frequentemente. Isso que eu ia dizer, eu acho que a escola, ela dá uma bagagem, principalmente quando a gente trabalha em escolas que também incentivam a gente em cursos, né? E o nosso desenvolvimento como professor mesmo, né? E traz essa bagagem, mas eu acho que personalizado, a gente tem aquela sensação assim de que você está fazendo para aquele aluno, né? Não é aquela coisa de, eu tenho que terminar esse conteúdo, vamos lá, filho, aprendeu, eu se vir, vamos ter que dar aprender. Eu acho que essa pressão, eu já estou sentindo ela muito mais leve e já está sendo muito prazeroso. Num curso personalizado, o cronograma é o próprio aluno. Então, se ele aprendeu, a gente vai para frente. Se ele não aprendeu, a gente pode ficar no mesmo conteúdo 1 mês, 2 meses. E é subjetivo. Né? Até que aquilo fique bem entendido, né? E compreenda, né? Sim. E então é isso, a minha trajetória é basicamente essa. Básico, nossa, bem básico. Basicamente essa. Assim, a gente é muito boa essa troca que a gente tem, porque o que eu vejo muito em você, que não é assim tão comum, eu acho que agora na pandemia ainda disseminou um pouquinho, mas você já vem de antes isso, de essa coisa de compartilhar com a nossa comunidade ELT, né? Que o pessoal que está assistindo a gente, o ELT é a nossa comunidade de teachers. E essa coisa de compartilhar é muito importante para todo mundo, né? Então é muito bom, sim, um exemplo também, né? Alguém que se admira, que você acha, nossa, legal, também dá para fazer isso, por que não fazer isso, né? Eu troco bastante ideia com você, né? E o WhatsApp de vez em quando está te incomodando. Eu queria falar um pouquinho para a galera também. Beijo para todo mundo que está entrando aí, para a gente não ficar cortando o papo aqui, não vou ficar dando 8 da hora, mas beijo para todo mundo que está entrando, oi, oi, oi. E vamos fazer perguntas aí, quem quiser fazer perguntas, meninas do curso que já estão inscritas, minhas alunas, que querem entrando, já vão tirando dúvida. E eu queria falar um pouquinho, até para você e para o pessoal que está assistindo, porque eu resolvi no meio da pandemia, né? Assim, foi uma coisa assim meio
era meio programada a minha volta a trabalhar. Eu mudei de cidade ano passado, daí teve toda uma adaptação familiar, né? O Matheus é pequenininho, eu tenho um filho pequenininho de 3 anos, quem não me conhece ainda. E aí, com a adaptação da família, foi ficando. E daí, no começo do ano, eu falei, agora vou voltar a trabalhar, pandemia. E aí, me joguei na pandemia, no isolamento social, na quarentena, fiquei naquela inércia, né? E aí, comecei a ver seus posts, assim, de vou lançar um curso, ó, vai rolar um curso, tanana. E fiquei na... E um belo dia, eu lembro que foi, assim, 45 minutos do segundo tempo, teve uma época lá de um promocional, logo que você lançou, né? E aí, acabava meia-noite, eu comprei o negócio 11h45 da noite. Falei, não, porque eu sentia, durante a pandemia também, eu sempre tive isso, eu gosto de ajudar muito, sim, mas durante a pandemia isso aflorou demais em mim. E eu fiquei pensando, se eu quero fazer alguma coisa por mim, eu também posso fazer por quem tá em volta, né? Vamos botar o povo embaixo do braço e vamos, e vamos lá. E o Travel English para mim foi muito isso, assim, eu falei, gente, é o jeito que tem, até assim, eu não tenho uma viagem para amanhã, para o ano que vem, mas é uma forma prazerosa, eu acho também, da pessoa começar a aprender inglês de uma forma mais comunicativa, mais a pessoa vai falar inglês desde a aula 1, diferente de coisas que talvez passados de estudo meio traumáticos, que muita gente já tem me contactado dizendo, Carol, é um trauma, eu não consigo falar e tal. Então, eu acho que foi muito trazer isso, sabe, para as pessoas. Eu queria muito, assim, essa coisa de, o povo se apaixonar. Esse aqui vai ser para... vai. E aí, o que isso que eu tô falando, assim, tem a ver com a tua história de montar o curso, assim, de como que surgiu, né? Como que você resolveu fazer uma coisa estruturada e aí poder espalhar isso para mais profissionais, né? Bom que você decidiu, né, adquirir o curso e montar turmas. Seus alunos serão muito beneficiados com essa sua escolha, com essa sua decisão, porque você é uma excelente teacher. Mas desde que eu comecei a trabalhar como personal teacher em 2011, as pessoas entravam em contato comigo porque queriam cursos de inglês para viagem. E geralmente eles entravam em contato comigo um pouquinho tempo antes da viagem. A viagem estava tudo organizado, menos o inglês. E aí eles falavam, André, eu preciso de um curso, em 2 meses eu preciso para poder viajar. Mas você sabe um pouco de inglês? Não sei. E você, como teacher, sabe que para a gente encontrar material para esse tipo de situação é muito difícil. Porque se você comprar um material de inglês para viagem, que é bem difícil de achar, ele vai ser muito grande ou não vai ser compatível com o nível do aluno, ou ele vai estar já obsoleto, com informações ultrapassadas. E exatamente. Se a gente se apegar na internet, a gente vai ter acesso a milhões de coisas. Então, só para a gente filtrar o que tem na internet, a gente vai ficar horas. E aí, era um grande desafio, porque eu teria que preparar tudo do zero. E eu não queria simplesmente dizer não. Seria mais fácil dizer não, né? Falar, não consigo. Mas eu sempre quero ajudar e eu gostaria muito que todo mundo que me procurasse chegasse na sua viagem, no seu destino, conseguindo se virar, conseguindo passar pela imigração, que é o grande temor de todos. E aí, com isso, eu comecei a desenvolver essas aulas. E elas vêm sendo desenvolvidas durante todo esse tempo, já vai fazer 10 anos, porque eu nunca paro de aprimorar elas, de acrescentar coisas, né? Porque a cada novo aluno de Travel English, a gente tem algo a acrescentar, né? Claro. Então, foi por isso que eu comecei. Sim. Eu ia até dizer isso, que no particular, assim, no one-to-one, né? Quando é um aluno só, a gente consegue, talvez, fazer uma coisa 100% personalizada. O aluno, quando ele vai para grupo, e a minha ideia foi fazer grupo para ter mais a interação
Beijo para todo mundo que está assinando e está chegando aí. Sim. E a minha ideia era de colocar esse pessoal em grupo, primeiro pelo fato de ficar mais comunicativo, no sentido deles poderem interagir com mais pessoas que não fosse só eu. E ao mesmo tempo, eu acho que dá também para a gente fazer uma personalização para o grupo. Então, a experiência que a gente tem em escola, que geralmente são grupos, né? É muito essa, né? Às vezes você tem o mesmo nível, o mesmo tipo de grupo, mas as aulas sempre são diferentes, né? Então você personaliza para um grupo específico também, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. E isso que você falou, de ir adicionando coisas conforme você vai vendo também o progresso. Como que tá indo aquilo, né? Tá indo bem? Não. Então, né, adicionar coisas. Ou adicionar coisas que interessem aqueles alunos, né? Que eu acredito que seja isso que você fez ao longo desse tempão todo aí. Sim, se eu tenho material pronto. Se eu vou atender um aluno só, ou um casal, por exemplo, ou uma família que vai viajar para o mesmo lugar, eu consigo personalizar absolutamente tudo. Então, eu mostro fotos dos hotéis que eles vão ficar, eu levo foto da refeição do avião, da companhia aérea que eles vão viajar. Eu vou tentando dessa forma, o cardápio do restaurante que eles pretendem ir. Então, eu personalizo o máximo que dá. Em grupos, é bem gostoso, porque existe uma interação muito legal. Então, para nós, teachers, a gente acaba tendo mais recursos de dinâmicas em sala. Então, a aula fica mais dinâmica em grupo, né? Tá certo que não dá para personalizar absolutamente tudo. Mas todo o objetivo vai ser atingido da mesma forma. Isso que eu ia te perguntar. A abordagem que a gente faz, assim, eu acho que uma metodologia mais moderna, mais comunicativa, assim, né? Como que isso é relacionado nesse curso? Acho que talvez as pessoas tenham essa curiosidade também de entender. Mas a Carol fala que a gente vai falar, mas talvez a gente esclarecer um pouquinho essa parte para as pessoas. Tá, então vamos lá. O curso de Travel English, curso de inglês para viagens, ele é um curso para um objetivo específico, né? A gente tem cursos de inglês que a gente chama de General English, que são cursos de inglês geral, e tem os de fins específicos, que é o caso do Travel English. A nossa metodologia, a nossa abordagem, a forma como a gente lida com a apresentação da língua, ela é um pouco diferente. Por quê? Se eu for para um curso de General English, eu vou trabalhar várias áreas da língua inglesa. Eu vou trabalhar a escrita, o listening, como que fala? A escuta, a fala, a escrita, a fala, a gramática, vocabulário, todos os sistemas. E se eu estou trabalhando com um curso de inglês específico, eu vou focar nas necessidades daquele aluno. Se o meu aluno quer aprender inglês para viajar, o que a gente faz? Não vai ter por que a gente abordar pontos gramaticais, focar nisso. Não vai ter por que a gente trabalhar com escrita, se ele não vai usar isso na viagem, né? O que é o mais importante? Qual é a maior demanda de um aluno de Travel English? É conseguir falar e conseguir entender. Porque daí ele vai conseguir passar por todas as situações, né, de forma satisfatória. E daí, como é que a gente faz? Já que a gente não vai abordar pontos gramaticais. A gente vai trabalhar com bastante vocabulário, precisa de muito esforço da parte do aluno. Esses aí que já estão matriculados, prepare-se. E a gente trabalha com uma abordagem funcional. Então, a gente vai apresentar a língua como conjunto de palavras, né? Então, a gente vai apresentar as estruturas para cada situação. Exatamente. Então, a gente não para falar, esse é o presente simples, esse é o present perfect, esse é o past simple. Não. A gente fala, essa é a estrutura que a gente vai ouvir lá no check-in no aeroporto.
E é Isso, assim que você tem que responder. e a pessoa já vai associando aquilo diretamente com o que ela vai precisar fazer e o que ela vai precisar entender. Ai, mas e uma coisa que eu ia te perguntar para não esquecer, já vou perguntar agora. Tá. Os listenings que você colocou na apostila, assim. Tem muitos. São esses, assim, por exemplo, em hotel, em aeroporto. São listenings, assim, de um ritmo normal? É um listening que, de repente, vai ser muito diferente da vida real? Não, é tudo baseado em situações reais de viagem. Estou perguntando para a gente poder falar para o pessoal, explicar tá? para o pessoal, sim. Porque daí, Carol, se a gente trabalha com o vocabulário daquela situação de viagem, depois a gente mostra as estruturas mais funcionais daquela situação. Aí a gente pratica bastante listening daquela situação. Os listenings, eles são os mais reais possíveis. Como a gente está falando de um curso para pessoas de nível básico, eu procurei listenings que eles pudessem entender, né? Então, eu procurei listenings com um nível um pouco mais básico. Mas exatamente aquela situação que eles vão passar. Sempre situação de viagem. E depois de passar por todos esses passos, o aluno está pronto para fazer o que a gente chama role play, para experimentar a língua através daquelas atividades de sala de aula. Eles vão fingir que realmente eles estão num restaurante agora. Agora está aqui o menu, vamos pedir, você tem que pedir, né? É a prática real daquela situação, né? Isso que eu tenho dito. A prática real. A prática real daquela situação, a gente não vai ficar focando em gramática, que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é exatamente trabalhar a compreensão, a tua pronúncia. Ai, mas a minha pronúncia tem muito sotaque, mas pronúncia não tem exatamente a ver com sotaque, né? Pronúncia é você conseguir se comunicar de forma correta, falar a palavra de forma correta. Você não tem que falar igual ao americano, igual ao britânico, igual ao australiano. Exatamente. Tem gente que quer falar, mas aí é um outro estudo num outro momento, né? Uma coisa de cada vez. E é bom enfatizar isso porque também é uma coisa que a gente sente muito nos alunos, né? Esse receio pela gramática, esse medo. Até eu repostei uma figura que você colocou, que você postou um dia desses e falava um pouco sobre gramática, né? Aquele inglês que fica truncado se você não estuda gramática. Mas nesse caso, a gente não vai focar na gramática justamente porque a gente está trabalhando já estruturas mais fixas, em que a gente vai variar o vocabulário e etc. E com a prática, internalizar mais essas situações, né? Sim, a gente trabalha com estruturas prontas porque as situações de viagem, geralmente, elas acontecem da mesma forma. Então, eu tenho um padrão de perguntas que a atendente no check-in faz. Eu tenho um padrão de perguntas que o oficial da imigração faz. Eu tenho um padrão de perguntas do restaurante. Então, a gente se baseia nisso para que o aluno entenda e possa responder. E nem tudo que a gente aprende num curso de Travel English, a gente tem que chegar ao ponto de conseguir lembrar e falar. A gente tem vários tipos de linguagem que a gente aprende. A gente tem uma linguagem que a gente só tem que reconhecer. Por exemplo, as placas dentro do aeroporto. Eu não vou precisar falar aquilo, eu vou precisar entender. Então, isso é uma linguagem passiva. Ela é mais fácil. Então, tem muita coisa que eu só preciso reconhecer. Né? Comida, bebida, eu preciso reconhecer lá no cardápio, né? Agora, tem outro tipo de linguagem que eu preciso ter de forma ativa, eu preciso saber produzir, né? Quer pedir a comida, quer fazer a resposta lá nos passos do aeroporto, talvez pedir direções, né? Então, a gente... Oi? Não, pode continuar, termina o seu raciocínio. Então, a gente trabalha dessa forma. A gente consegue dar a devida atenção, a devida importância para as estruturas e o vocabulário de acordo com o que o aluno vai usar, com o que o aluno vai precisar. Exatamente.
O que eu ia dizer é que a gente já aproveita e já ensina como fazer isso de uma forma mais educada, né? Porque o brasileiro tem muita essa fama de ser direto, né? E Uhum. isso é um problema que eu tive na Inglaterra, na Austrália, que a gente vê acontecer o tempo todo, né? É, a gente que é mais assim, diretão, a gente Uhum. passa por mal educado, por rude, né? Nossa, mas a pessoa pediu, né? Aquela coisa de gestos no restaurante. Então, acho que dá para abordar toda essa coisa cultural junto, né? Porque Sim. você saber se comunicar com os gestos também, você saber se comunicar com a forma como a pessoa tem de correto, digamos assim, né? Sim, a questão cultural é muito importante e com certeza faz parte do curso. Porque se a gente não entende algo em português, a gente está acostumado a falar o quê? O quê? Já é algo. Se toda vez que se toda vez que o viajante, o turista, não entender, ele falar what? Então é muito rude, né? A É, gente ensina desde o começo a falar sorry, é. né? Como que a E é gente vai cultural. abordar Para a isso? gente não tem problema falar o quê, né? É muito cultural, é muito, muito mesmo. Assim, eu na Austrália assim, tinha muito problema com isso, porque eu sou uma pessoa meio direta e tal, e é muito delicado. E eu trabalhei uma época em restaurante, porque eu queria guardar um dinheiro para fazer meus cursos, e era assim, um restaurante de comida fina, então assim, eu tinha que remodelar assim um pouco. Então, é uma coisa que é importante a gente ir treinando, né, durante o curso. Sem dúvida. E mesmo pessoas que já têm o hábito de viajar, às vezes ela ainda não tem dependendo do tipo de viagem que ela faz, ela ainda não tem essa noção tão explícita assim, né? Então eu acho que Uhum. isso faz muito parte, né, da gente abordar junto, né, a maneira como também se comunicar, né? Sim. Todo pedido na viagem ela vem acompanhado de um please. É Também, please né? demais. Thank É, you, please, sorry. Thank you, please, sorry. Thank you, please, sorry. vira assim um mantra, E que a gente não é tão acostumado, né? exato. A gente fica O mais, nosso, né? o nosso tom, ele demonstra muito mais o nosso nível de formalidade, né? Ou o É, nosso nível de braveza. é, Para eles são palavras mesmo. A gente tem que usar essas estratégias para mostrar que a gente está sendo educado, que a gente não está mandando nada, mandando eles fazerem nada, que é o que eles é, sentem. exatamente. E aí vamos falar assim para o pessoal o que que eles podem. Depois, se alguém também tiver dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa sobre o curso, que acho que a ideia também não é a gente falar tanto sobre o conteúdo do curso, né? Porque o conteúdo do curso é assim. Dá para a gente imaginar todas as situações que você vai passar nas viagens, né? E é Uhum, mais ou menos isso. Então a gente não vai. A ideia da live não é a gente passar todo o conteúdo do curso que tem no curso, né? É mais a gente falar para as pessoas o que esperar uhum, enquanto abordagem, né? É, uhum, de como esse curso é comunicativo, então como é feita essa abordagem, como foi selecionado esse material, como foi criado esse curso. E acho que uma coisa importante que a gente falou é isso da diferenciação assim de um professor para outro, que isso é uma coisa muito importante. Isso também é uma personalização, né? Eu tenho um claro. jeito de começar uma live, você vai ter um outro jeito de começar uma live, né? Apesar da Uhum, maioria das pessoas terem entrado aqui depois da musiquinha, mas eu tenho essa coisa de querer fazer uma energia. Então é cada um fazendo, né, mais ou menos a uhum. sua. Então a ideia não era a gente pontuar tanto, né, até explicando para o pessoal que está aí, não era a gente pontuar tanto cada conteúdo do curso, e sim ter essa visão geral de como que vai ser esse curso e o que eles podem esperar desse curso, né? Carol, O que uma que eu pessoa perguntou mais cedo se as aulas serão em grupo. Ah, tá. Olha, passou, eu nem vi, mas enfim. Pois eu vou dar uma roladinha aqui para ver se alguém perguntou mais alguma coisa, né?
que eu Uhum. fiquei distraída conversando com você. Ah, sim, as aulas são em grupo. Karina, as aulas são em grupo, os grupos são pequenininhos, eu fiz grupo de até 6, né? Então a gente está ainda com vagas, a gente ainda tem vagas. E grupos pequenos justamente para a gente conseguir trabalhar tudo isso de forma bem prática, como a André está falando para a gente, que eu acho que é o ideal, né, André? Não adianta a gente também fazer grupo de escola de 15 alunos aí, ou escola tá trabalhando também. As escolas estão trabalhando com grupos grandes também? Eu ainda não vi ninguém trabalhar com um grupo grande, porque nesse caso o aluno precisa experimentar a língua. E para ele poder É, experimentar a língua, se a gente coloca um grupo muito grande, a gente não consegue perceber se está dando certo, se eles estão avançando. Um eu grupo muito grande, é, sim. Então, muito legal você ter só 6. Você vai ter total controle da turma, todas as dinâmicas de pares, de grupos, vai dar para você controlar muito bem, é, percebendo as dificuldades de cada aluno. é isso que eu ia dizer. E, inclusive no online, às vezes as pessoas que ainda não experimentaram o online, né? O que você tem sentido assim do online? Tem sido tão porque às vezes no grupo, no online, você tem algumas coisas que você pode trabalhar mais no presencial e talvez no online você não consiga, mas ao mesmo tempo tem N coisas que podem ser trabalhadas no online, né? Como que você está sentindo essa diferença? Você que está mais tempo no online do que eu. No começo, os alunos tinham uma certa resistência, mas todos foram obrigados a partir para o online em função da pandemia. É. E E com o passar das aulas, eles foram vendo que é completamente possível fazer aula online. E a aula online ela não perde em nada para a aula presencial. A gente tem até, às vezes, muito mais recursos para utilizar na aula online. Então, eu gosto muito, tá dando muito certo. A gente tem alguns recursos que a gente consegue colocar os alunos em pares, colocar os alunos em grupos, né? Online. Online. Isso. Então, e muitas vezes vai ser o grupo todo, porque, por exemplo, se você for atuar como um garçom, aí eles têm que ser os clientes, né? E vocês, como um grupo E na todo, verdade, eles vão precisar produzir, né? Eles precisam produzir a muito. parte que eles vão precisar produzir, né? Eles vão precisar Sim, falar. Principalmente exatamente. que de fala, né? Exatamente. E quando a gente coloca eles em pares, Carol, eles têm mais oportunidades de usar a língua, de falar, de experimentar o inglês. Porque se no grupão a gente for esperar cada um falar, o tempo vai ser menor do que se eu colocar todo mundo falando em duplas, não é verdade? Sim, com certeza. É. E Então, online. graças a Deus, graças à tecnologia, a gente tem aí N possibilidades que dá para serem feitas, né? E eu, inclusive, fiz uma coisa que eu copiei você, que eu lembro que uma época a gente conversou, eu acho que ano passado ainda, a gente conversou e eu falei para você que eu estava pensando em dar aula particular. Lembra que a gente teve uma conversa Lembro? de WhatsApp, assim, e você me deu um monte de dicas, e uma vez você. Não foi aquela vez, mas eu lembro que você falou em alguma live que você fez muito curso online antes de começar a dar aula online. Eu só esse Muito. mês já tô fazendo isso. E você Aí, viu como menina, é bom? e como eu ainda não tinha experimentado, eu falei, deixa eu ir lá, me especializar no online. Mas aí agora eu já tô com alguns alunos também, né? Para já começar também a ter essa experiência com o online em si, né? Mas eu acho que essa coisa também da gente ser aluno também é importante. Muito importante. Todos os meus cursos eu faço online. Todos, todos. E o fato de ser online não muda nada para mim. Eu fico muito feliz até por ter acesso a grandes profissionais que não estão na minha cidade, né? Exatamente. Então é E, muita vantagem, nunca desvantagem. é, e o que você sentiu dos seus alunos? Você falou que tinha gente que estava meio reticente no começo, foi obrigado, mas aí no fim das contas tudo certo, o pessoal Tudo se certo, se adaptou. habituaram. Tem alguns que já estão falando, nossa, teacher, super bom, né? E é mais prático, porque daí, poxa, você não tem que receber sua teacher. Se você quiser fazer aula de pijama, você pode, né?
Então, é prático para eles também. Eles não precisam se incomodar com nada. É só ligar o computador e fazer a aula, sabe? Então, Conta eles já calma estão aí, ficando... André. Conta Oi? pro pessoal, André. Conta pro pessoal quantos quilômetros você fazia por semana antes do online. Era 500 quilômetros por semana, porque, como eu disse, eu vou até o aluno, né? Então, 500 quilômetros por semana. Estou no céu, Isso, basicamente. isso te poupa em tempo de que você pode estar dando um toque final numa aula, preparar uma Nossa, atividade a mais, né? Um tempo precioso aí que a gente gasta em trânsito, né? nossa. Nem me fala, é um tempo precioso mesmo. Imagina 500 quilômetros. Além de eu economizar, eu economizo muito tempo, então eu consigo colocar mais qualidade na preparação de aula, porque às vezes eu chegava exausta depois de dirigir o dia inteiro, 9 da noite, 10 da noite, e eu ainda tinha que preparar a aula do dia seguinte, sem nenhum tipo de energia. Então agora eu estou me sentindo muito mais inteira. Com certeza. Eu tenho tido, inclusive, esses feedbacks de outras pessoas, assim, muita gente já falando sobre isso também, dessa qualidade de vida nesse sentido um pouco também, né? Não sei como que é para pessoas que trabalham em escritório e tal, mas, né, tô falando assim do pessoal da nossa área e pessoas que também tinham às vezes trabalham em 2 escolas, 3 escolas, né? Também Uhum. tinham essa correria na vida, parece que ficou mais, né, mais não organizado, não que antes não era organizado, mas mais calmo, né, mais equilibrado. Sim, mais simples. Digamos que a vida ficou mais simples. Eu acho sim também que a pandemia ela trouxe tanta coisa ruim que ela tinha que trazer uma coisa de bom, né? Vamos falar? Vamos ser sinceros aqui Verdade. na nossa. Verdade. Uma das coisas que a pandemia me trouxe de melhor foi ter tido essa coisa de. Talvez se o online não tivesse tão espalhado quando eu resolvi realmente colocar em prática, eu talvez tivesse dado uma hesitada, tivesse dito, não, acho que eu vou na casa das pessoas. Ia ficar na minha região, né? Tô morando em Janeira, perto de Foz do Iguaçu, pessoal que não me conhece, que entrou aí, e é uma cidade pequenininha, então você também se limita nesse sentido, né? E aí, assim, Sim. você abre, né? Imagina, minha tia dos Estados Unidos vai fazer curso comigo. Olha Ela aí, mora tá vendo? nos Estados Unidos há anos, e ela falou para mim, eu já fiz tudo que é curso de inglês, e aquele povo fiz com americano, fiz com hispano, fiz com todo mundo, e não gostei de ninguém. Falei, então vamos lá, que agora você vai passar. Eu acho que nessa parte, o curso de inglês para viagem, ele vai de encontro com a necessidade de muitos adultos. Geralmente o adulto procura um professor de inglês ou uma escola de inglês falando assim, eu só quero inglês para me virar, para eu conseguir viajar. E aí ele acaba sendo encaixado numa turma de inglês geral. É, E aí? Aí ele vai estudar coisas que não tudo são tão interessantes, né? para E o ele, que né? vai acontecer? Ele vai desmotivar. Porque aquilo que ele espera, aquilo que ele precisa do inglês, vai demorar anos para acontecer. Já num curso específico, igual o Travel English, vai ser tão focado no que ele quer, tão focado nas necessidades dele, na demanda dele, que os resultados vão ser logo ali. Na primeira aula, ele já vai estar usando aquilo que ele realmente precisa durante a viagem. Então, nessa parte, os alunos gostam muito e eles sentem uma evolução muito rápida, conseguem viajar com uma certa independência. Claro que não existe um milagre, né? Não é através de um curso de 40 horas que você vai sair fluente. Mas o nosso foco é deixar o aluno apto a passar por essas situações de viagem de forma eficaz. Talvez ele não consiga conversar sobre política em inglês, mas passar por aquelas situações corriqueiras da viagem, ele vai conseguir. E isso dá um prazer, dá uma satisfação no aluno, ele fica tão feliz. Pelo menos é o que eu venho experimentando, né, com os meus alunos de Travel English. Você adivinhou. A pergunta ia ser essa. Como que são os resultados e o posicionamento dos alunos os feedbacks que você recebe, né? Olha,
todos, eu posso dizer todos, eles ficam muito satisfeitos com o resultado e com o que eles conseguem fazer na viagem. Algo que eles não conheciam, não conseguiam pouquíssimo tempo atrás, eles já conseguem. Então, geralmente, lá da viagem mesmo, eles já mandam mensagens todos felizes. Teacher, onde eu tô? Consegui pedir. Às vezes. Legal. E aí eles voltam tão felizes com esse resultado que eles não querem perder esse progresso na língua inglesa. E eles são capazes de entender que esse contato com a língua ele precisa ser frequente, né? Senão a gente não consegue evoluir. E aí eles voltam sempre a fim de iniciar um novo curso. Isso é muito importante da gente falar, né? Porque você aprende, mas daí você, não, parou e tal. Então, isso é uma coisa que, talvez por isso que muita gente também tenha essa coisa de, trava a fala, né? Eu sou travado, eu sou bloqueado, porque esse começa e para da vida muito, muito frequente, assim, né? Sim, que algumas pessoas... É uma prática, né? Então, enquanto você está em aula, enquanto você está estudando, fazendo suas tarefas, para você conseguir alcançar o que a teacher está propondo para você conseguir viajar, enquanto você está nesse contato, seu progresso, ele é visível. Se você para, não existe nenhum milagre, você não vai conseguir evoluir, você vai esquecer, né? A gente precisa praticar a língua inglesa. É igual fazer exercício físico. Eu posso estar correndo uma maratona de 40 quilômetros. Se eu parar de treinar, em pouquíssimo tempo, eu não vou mais correr os mesmos 40 quilômetros. Com a língua é igual. Exatamente. E hoje em dia, com a internet, com a Netflix, tanta coisa, o Kindle, né? A gente tem acesso a tanta coisa legal em inglês para a gente praticar a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, no tema que a gente quiser. Então, recursos não faltam para a gente praticar o inglês, estudar o inglês de uma maneira prazerosa pro aluno. Isso é uma coisa muito importante quando a gente trabalha curso personalizado, né? A gente tem uma infinidade aí de recurso e material que a gente consegue utilizar, focando na área de interesse daquele aluno. Então, sai muito daquela ideia, né, de falar de um assunto que eu não tenho interesse, que eu não me conecto, né? Aí desmotiva. E aí desiste mais uma vez aquele aluno, que geralmente é o adulto, né? Vai se frustrar. Inglês não é para mim. Eu não consigo, né? Mas é um conjunto de errinhos que fazem com que o aluno se frustre tanto. E no caso do inglês para viagem, eu amo esse curso. Amo ensinar. Eu acho que a gente consegue fazer ainda mais. Então, se o aluno em sala diz para você que o sonho dele é conhecer Nova York, por exemplo. Então, lá no WhatsApp, você encaminha um artigo super legal de lugares indispensáveis para você visitar em Nova York em inglês, material autêntico, né? Um material que foi escrito, que foi feito, produzido para os nativos mesmo, né? Então, a gente tem tanto recurso legal, a partir do momento que a gente entende o que o aluno gosta, o perfil do aluno, a necessidade dele, a gente vai alimentando aquele objetivo de forma contínua, com coisa real, com coisa muito legal. E guiando, né? Porque é muito assim... A gente vê muito, né? Tem assim... Às vezes eu olho para a internet e falo, meu Deus, mas assim... Tá brotando da onde esses professores de inglês? Me conta que eles estão. Tá escondido aonde? Dentro de escola? Esses dias eu até postei. Existe um site que chama Drive and Listen. Eu achei impressionante. Você escreve a cidade, você tá dentro de um carro e tem a rádio daquela cidade. Tipo, qualquer lugar que você imaginar. Amsterdã. Aí ele vai dirigindo na cidade real, é uma cidade real, é um carro real e é a rádio real. E você vai ouvindo a rádio que está tocando lá naquele momento, o carro andando no meio da cidade e você olhando pelo para-brisa, entendeu? É muito legal.
mais uma simulação aí para o pessoal conhecer antes já o destino dos sonhos, né? Isso. Imagina, temos o Google Earth, que a gente põe o É, homenzinho lá na rua do hotel que o aluno vai ficar. A gente consegue mostrar tudo que tem em volta. O aluno chega na viagem completamente familiarizado em função desses é, recursos. exatamente. E o que eu ia dizer é muito assim, a diferença da gente fazer um curso que está sendo guiado por um profissional que é um professor, que já tem experiência, que sabe como abordar uma forma do aluno, bora comprar passagem, disse a Cássia. Bora, gente. Bora, pode comprar. Cássia também Cássia também é do curso. Ai, que legal! O pessoal tá. Porque vamos combinar, né? Olha que a pandemia, olha que o povo falar assim, ó, abrir as porteiras. Você viu como é que foi o feriado? O feriado foi tudo lotado. Tudo que podia lotar, lotou. Sim. O E aeroporto só não lotou e tem destino fechado ainda. sim, eu acho que a hora que a gente sair da pandemia, o mercado do turismo, meu Deus, eles precisam muito retomar. Eles precisam muito que as coisas voltem ao normal, porque, nossa, dá até desespero. E eu acredito que grandes oportunidades vão aparecer, né, Carol? Então, promoção de passagens, promoção de hotel, pacotes. E daí, se você começa o Travel English agora, você vai poder comprar a sua passagem bem tranquila, vai conseguir viajar já com seu inglês em dia, porque o curso não é da noite para o dia, né, Carol? O curso tem 40 horas. Exatamente. É isso que eu ia te falar. Eu deixei em aberto com as turmas com as duas turmas que eu vou trabalhar, a princípio duas turmas, mas a gente tô com um horário ainda em stand-by. Eu resolvi trabalhar assim com um cronograma em aberto, digamos assim, né? Existe um planejamento já, né, feito, mas em aberto no sentido assim, eu senti que a galera tá precisando um pouco mais nessa unidade. Então, para que eu vou correr se eu não tenho, né? A gente não tem ninguém que vai viajar amanhã, a gente não tem ninguém que vai, que precisa terminar conteúdo dia tal, porque tem prova dia tal, né? E também, né? A gente que vem de escola, acho que tem uma cisma com esse Ninguém vai reprovar. Ninguém vai reprovar, né? Mas acho que a gente vem de escola, a gente vem com uma cisma com esse negócio de ter que terminar o conteúdo, né? Não, vai ser a primeira coisa que você vai se libertar e vai amar. Então eu resolvi deixar em aberto. Falei, acho que até mais apropriado para poder adaptar para cada grupo, né? Porque varia também o estilo de como vai caminhar, né? Cada grupo, assim. Sim, eu acho super legal essa ideia, muito legal mesmo. Você faz com calma e vai adaptando, incluindo coisas de acordo com o que você sentir dos alunos, né? Super legal. E só para fechar a ideia que eu estava falando antes, de ter um professor que guiando esse aprendizado, eu diria assim que é 100% diferente de você se jogar no YouTube e escrever lá Survival English, que todo mundo chama de Survival, a maioria, né? Chama de Survival English. Completamente diferente, né? Porque eu acho que esses vídeos do YouTube são muito assim, você tem que falar tal coisa. E é o que acontece nesses cursos online, né? E cadê a sua prática? Foi para onde? Cadê a fala no Brasil? E o speaking vai para onde? Que o povo não consegue falar e tá lá só ouvindo. Né? Não, exatamente, conforme eu falei, a gente não aprende inglês assim. A gente tem que fazer uma construção de língua. E se a gente não fizer isso de forma gradativa e de forma eficaz, é muito difícil você memorizar. Existem técnicas para isso, né? A gente tem o cérebro aqui dentro com várias questões, com vários pontos importantes que um teacher tem noção, leva em consideração para que você aprenda da melhor forma. Então, não é só assistir um vídeo. Eu acho que o vídeo ele pode ser um recurso, sim, mas não o recurso principal. O principal é você ter um teacher, é você fazer um curso. E ele vai te passar milhares de recursos. Inclusive, pode até ser um vídeo. Mas esse não é o principal. Você precisa ser guiado por alguém que entende desse processo, né? Que é a Carol. André.
Exatamente. Ai, que delícia esse papo, hein? A gente está quase chegando no final, temos só uns minutinhos. Eu queria aproveitar e falar para o pessoal, agradecer, obrigada a todo mundo que entrou, eu fiz maior campanha. Eu ainda vou fazer 2 lives esse mês, ainda meio em relação a isso, sabe? Em relação a, com uma amiga que é agente de viagem, que vai conseguir também explorar bastante essa coisa do pós-pandemia, o que a gente pode esperar e para a galera aí se animar e estar pronta para quando chegar o momento de realmente viajar, né? E muito gostoso, assim, a gente poder bater esse papo, assim, porque a gente escuta sempre de uma mesma pessoa falando as coisas, né? Então é bom a gente ter essa troca, assim, o pessoal ouvir também, né? Olá, fui muito bem indicada, estou cada vez mais segura e feliz por fazer parte dos seus alunos. Obrigada. Que legal. Você está em ótimas mãos, Cássia. Sabem que eu dei aula para o Francisco, que é o filho mais velho da Andrea, e ele era novinho, nem sei quantos anos ele tinha na época, sei lá, uns 14. Ele já está na faculdade. Verdade, você já é de casa, né, Carol? Delícia, Andréia. Muito obrigada, viu, pela participação, por ter vindo esclarecer, contar para o pessoal e ter deixado também o pessoal mais tranquilo em relação ao que esperar do curso. A gente também não está aqui vendendo o sonho da fluência, né, como parte do nosso pacote. A gente quer que as pessoas se sintam bem motivadas a aprender inglês. Uma das minhas missões de vida, eu acho que é essa, fazer com que as pessoas gostem de aprender inglês, porque a gente vê muita gente com esse bloqueio, né? Sim. Então, eu acho que, para mim, é uma coisa muito parte da minha missão, assim, eu encaro, sabe? Fazer com que a pessoa se sinta confortável, que ela goste, que ela se sinta motivada, que aquela aula não seja assim, tipo, vou ter aula de inglês agora. Eu acho que esse seu empenho, essa sua bandeira de ajudar as pessoas, ela faz toda a diferença. Porque um aluno, ele vai progredir por essa parceria. Você com a sua dedicação, com a sua vontade de ajudar, e o aluno fazendo a parte dele, né? Fazendo as coisas que você sugere, né? É uma parceria de sucesso, mas tem que ser parceria. Não é só o professor, nem só o aluno, né? Os dois trabalham em conjunto com o mesmo objetivo, não é verdade? Não, e como você quer muito ajudar, você quer muito dar o seu melhor, como você sempre faz, sem dúvida, sucesso garantido. Material maravilhoso. A Andrea, gente, vocês não têm noção. A Andrea, inclusive, ela fez PowerPoints editáveis, que eu posso incluir coisa, que eu posso adaptar conforme a gente vai sentindo a necessidade de personalização para cada grupo. Então, assim, veio assim um presente, pessoal. Vou fazer aqui, vou mandar um presente aí para vocês. Que bom que você gostou, que bom que você vai usar, que bom que vai ser útil. Vai ser, o pessoal vai adorar. Eu já tenho trabalhado desde quando eu adquiri, tenho trabalhado e já montando coisas e fazendo, então é um material assim muito prazeroso, assim, né, da gente. Sim. É gostoso, é gostoso. E qualquer feedback, por favor, me avise, que a gente vai aprimorando juntas. A Elisa falou, André e Carol, que bacana um curso tão direcionado para essa necessidade tão real, é tão importante para a realização de sonhos. Com certeza, Elisa, eu acho que a gente ajudar as pessoas a realizar sonhos, né? Essa coisa da gente, que para muita gente é uma coisa... ou talvez para pouca gente é uma coisa muito comum você viajar o tempo todo, né? Mas talvez tem gente que vá, assim, investir uma vida de trabalho numa viagem pro exterior. Exatamente. Né? Ou tem pessoas, Carol, que não viajam de medo da comunicação, de medo porque não falam inglês. Eles até têm condição de viajar, têm sonho de viajar, mas não vão por causa da língua. A língua é um impedimento.
Exatamente. A pessoa se sente tão insegura, né? Que ela fala, nossa, como que eu vou para um lugar, né? Vou pedir conta. Exatamente. E a Cássia já tá aí sugerindo uma viagem todos juntos. Ei! Ah, eu topo, eu tô dentro. Super, gente. Nossa, arrasou. Eu acho que todo mundo. Eu tenho uma amiga que falou assim esses dias. Na hora que a pandemia dá uma aliviada, porque é aquela coisa, né? Passar completamente, a gente fica, né, meio assim ainda, de Sim. saber ao certo, né? Mas eu acho que com o tempo e com cuidados e etc., eu acho que as coisas as pessoas vão se sentindo mais confortáveis, né? E essa minha amiga falou assim, ela disse, no dia né, que der essa acalmada, eu só vou voltar para casa para trocar de roupa e dormir, minha filha. É verdade. Então. Gente, obrigada. Gente, se deixar, eu faço uma live assim de umas 3 horas, tá? Mas então, vamos respeitar o horário do Instagram. É isso aí, já já ele vai te parar. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Avisar o pessoal que eu vou colocar link do meu canal do YouTube na minha bio, que a gente vai mandar esse vídeo lá pro canal do YouTube, porque o Instagram, às vezes, ele dá umas coisas de você não conseguir passar pro IGTV. Vamos ver como que vai ser, né? Primeira vez fazendo, a gente vai testar tudo aí. Então, beleza. Carol, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você, tá bom? Sucesso total o seu curso, sem dúvidas. Obrigada. E parabéns para todos que já se matricularam. Vocês não vão se arrepender. As meninas estão firmes aí. É isso aí. Obrigada, gente, que entrou e participou. Obrigadão. Tchau, um beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.